Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos diferenciando o que é uma igreja triunfante e a igreja triunfalista, né? São dois discursos totalmente diferentes. A gente começou a diferenciar eles no primeiro bloco. Eu recebo também nesse bloco ele que é pastor da igreja do Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, e também MC Jonathan Híbrido, meu amigo. Jonathan, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, cheguei um pouco atrasado aí, peço perdão a todos, mas já vi que o negócio tá quente, tá bom? É luta, então, porque se você não for, tu chegava antes aqui ainda, tá? Mas tu já chegou, já estava pegando um pouco de fogo, né, Jonathan? Que o tema você estava ali no backstage, e como é que tu se posiciona nisso? A gente está diferenciando, de fato, acreditamos que a igreja é triunfante. No final de tudo, vai dar certo, amém, todo mundo vai para o céu. Só que o processo nem sempre são altos, né? Às vezes são baixos. Já o triunfalismo fala, não, a gente tem que viver de vitória em vitória, de conquista em conquista. E como é o teu posicionamento sobre isso? Cara, eu tava vindo para cá e pensando em Jesus falando, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não disse que nós vamos vencer o mundo também. Ele não disse que essas aflições elas serão sanadas, que essas aflições elas serão, elas estão à parte de nós. Ele só diz para nós, tem de bom ânimo, mas as aflições elas são uma realidade para a vida da igreja, para a vida de um cristão, para a vida de alguém que segue Jesus. Então, pensar numa igreja nessa perspectiva triunfalista é pensar numa igreja que, cara, está totalmente desconectado do evangelho e conectado a um conceito humano, moderno e religioso, né? Que está buscando sempre o benefício. Pelo processo mesmo, a gente acabou de falar que Jesus venceu até o processo de vida dele e de vitória na cruz é antagônico ao pensamento do triunfalismo. Ele teve que morrer, que perder, se despedir tudo da sua glória. Ele levou prego naquele momento, na cruz, ele se tornou o maior estuprador, o maior ladrão. Ele pegou o pecado de todos nós. Se você mente, Jesus foi um mentiroso naquela cruz no seu lugar e morreu. E o pior de tudo foi a asfixia, né? A asfixia deve ter sido pior do que levar a coroa de espinho e tudo mais. Agora tem uma coisa também, André, que a gente não pode perder o foco, é o seguinte. Não tem jeito, isso é implacável. Está na Bíblia também. Plantar e colher. Tem muita igreja, eu percebo, eu rodo muitas igrejas, né? O pessoal, assim, muitas igrejas mesmo, de todos os estilos e tal. E eu, lógico, numa igreja não fico entrando na área teológica da igreja em respeito ali à direção da igreja. Mas eu observo que igrejas em que os pastores incentivam mais seus membros, isso é uma realidade, isso é estatística, é só ir lá ver. Os membros vão mais, os jovens vão mais para a faculdade, arrumam melhores empregos, isso é um fato, querido. Isso é um fato. Eu vou dar um exemplo aqui no ar de alguém que você conhece, que a igreja dele é lá dentro do Duque de Caxias, que é a Igreja Assembleia do Ministério Olho e Vida, do pastor Jorge Videira, que é o autor da minha biografia. Igreja em que não há incentivo, a igreja é reflexo do pastor. Então, é importante que se incentive ao jovem plantar, porque se não plantar, não vai colher, não. Queridos, olha só, para passar no vestibular tem que estudar. Não é orar não que vai fazer passar no vestibular. Pode orar e jejuar a vida inteira. Se não estudar, querido, não passa. Não passa por quê? Porque Deus não vai fazer a sua parte nunca. Nunca. Zero de chance. A sua parte tem que ser feita. Então tem que estudar, se preparar, se esforçar, fazer uma vez, eventualmente você não passa, estou derrotado porque Deus não me ajudou. Que Deus não te ajudou, pô? Vai em frente. Uma hora você vai passar, luta, persevera. É a sua parte. Aí cabe a nós encorajar, porque o encorajamento, ele tem um outro efeito, que é o efeito de que alguém acredita que eu vou vencer. Isso não é fé, não. Isso é o seguinte, encorajamento, é autoestima. Se alguém olhar para você e falar assim, poxa, André, tu tá super bem vestido, poxa, você se apresenta muito bem na televisão, você vai gostar, você é do ser humano. Agora você fala, Rubens, você tem esse ou esse defeito, eu posso até saber que é verdade, que eu devo ter vários defeitos, basta as pessoas quererem perceber que é da natureza humana ter alguns defeitos. Mas eu vou ficar assim, talvez, puxa vida, eu queria tanto vencer esse defeito. Então, existe uma importância de encorajar a vencer. Na verdade, esse pessoal que diz que a gente vence sempre, isso não é verdade. As pessoas exageram. Você vence. Não, isso você não vence sempre. De certo modo, um tiro no pé. Você vence sempre. Então, se o cara não vence, ele fala, tem alguma coisa errada comigo. Eu estou em pecado, por exemplo, o cara acha. Entendeu? Eu nasci pra... E aí eu vou levantar... A culpa é de Deus. A culpa é de Deus nesses casos. Né? Não me ajudou, né? Porque na verdade... Rapidinho, desculpa. Não pode falar. Porque na verdade a gente tem... A gente não, né? Muitos pastores têm um péssimo hábito de fazer promessas às pessoas que Deus não fez.
Entendeu? Então Por Deus questão fala de assim, incentivo, ó, vai poxa, lá e faz porque Deus está nisso, que não sei o que, blá, 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 Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquilo outro, mas Deus nunca disse que ia dar. Então Deus não tem compromisso com aquilo que ele não falou que faria. Eita. Entendeu? Então a pessoa acaba ficando frustrada e atribui a Deus a sua frustração, quando na verdade é uma frustração gerada por causa não de um incentivo, porque o incentivo é fato, mas de expectativas geradas que põem na conta de Deus, mas que na verdade é só algo que está dentro do coração do homem de querer, né, colocar o outro para frente. Mas assim, tem que ficar claro assim, o que vem de Deus e o que é a minha opinião, a minha ajuda, a minha contribuição para que a pessoa continue a perseverar, não colocar tudo na conta de Deus, porque senão Deus acaba sendo um fiador, né? Tipo assim, eu não tenho, a minha palavra não tem crédito nenhum. Então o que eu vou dizer? Eu vou falar que foi Deus que falou? Porque aí ele é o fiador, né? Tipo, se alguma coisa der errado, o nego bota a culpa nele e não em mim. Por exemplo, nisso que o pastor Rubens estava aí falando, a questão do ânimo. Deus não vem injetar ânimo, tipo assim, pegar, abrir você e botar ânimo dentro de você. Deus, ele fala, te anima. Agora, se você não estiver animado, meu irmão, pode ser Deus na terra, assim como ele fez com Gideão. Gideão, um homem valoroso. Se eu sou valoroso, por que eu estou aqui? O Senhor é contigo, se eu sou valoroso, por que eu estou aqui? Através da tua mão, Deus vai livrar. Não vai. Eu sou o menor da minha casa, minha família é menor da minha tribo. É um cara totalmente motivado. Isso que o pastor Rubens falou, desculpa, ele falou o seguinte, exatamente por quê? De repente alguém sai de casa e é desacreditado em casa. Então ele vai chegar em algum lugar que alguém vai falar assim, não, eu acredito em você, eu acredito... E o cara vai naquela, entra no que o Jonathan falou, o cara vai entrar naquela pensando que é Deus. Mas não é o pastor que está incentivando a pessoa animar e conquistar. Aí a pessoa vai não conquista, a culpa é de Deus. E se me permite, voltando à palavra do Jonathan e agora aqui o seu exemplo, só abrindo um parênteses. Eu estava num trabalho no sábado e uma irmã, no final do culto, depois da mensagem, me procurou e disse, pastor, eu tomo esse remédio há muitos anos e eu quero jogar fora. É de Deus eu jogar fora? Eu falei, não sei. Não, mas eu quero que o senhor me diga, eu devo jogar fora? Eu falei, não. Como é que eu vou dizer para a senhora que a senhora deve jogar o seu remédio fora? Assim como essa irmã, existem tantos outros que ao ouvir uma palavra dessa, triunfalista, joga remédio fora, para com o tratamento e acabam morrendo. Verdade. E isso é um perigo muito grande, porque esse evangelho triunfalista está ensinando justamente isso. Porque se a pessoa está doente, se a pessoa está na prova, a pessoa está com algum problema. E o que acontece? Alguns estão hoje conflitando, perguntando para Deus onde foi que elas erraram, qual é o pecado que elas cometeram. Porque hoje a gente liga, né, os meios de comunicação, a televisão, o rádio, e o evangelho que a gente ouve não é o evangelho bíblico, genuíno. Evangelho é ostentação. É o evangelho da ostentação, é o evangelho que valoriza o ter e não o ser. Eu não sei os senhores, mas eu particularmente, logo no início da minha conversão, eu conflitei. Porque a gente vê estampado em algumas igrejas, pare de sofrer. E o que a gente ouve é o seguinte, olha, venha para cá. Porque se você está empregado, você vai ficar empregado. Se você já está empregado, você vai virar o patrão. Se você mora de aluguel, você vai morar numa casa própria, na Barra, na Zona Sul. É o que a gente ouve hoje. Mas quando a gente vem para o Evangelho, a gente começa a perceber que o Evangelho não só tem rosas não, gente, tem espinhos. A gente vai enfrentar conflitos, lutas, dificuldades. Eu sempre digo, André, que todo crente passa por 3 fases distintas na vida. São elas: empolgação, decepção e maturidade. Todo crente vai vivenciar na vida essas 3 fases. O salmista no Salmo 34, verso 19, vai dizer, muitas. Ele não disse poucas. Ele disse, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando o texto vai dizer o livra, não significa dizer que Deus vai te livrar da luta. Aí a gente tem que se reportar a outro texto do salmista, que é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. O que a gente entende? Pressupõe-se que nós vamos enfrentar crises, lutas e dificuldades, mas Deus vai nos dar graça para que nós enfrentemos e passemos por ela. Só para concluir, Salmo 84, verso 6. O salmista vai dizer, os quais passando pelo vale de Baca. O vale de Baca no hebraico é o vale de pranto, é o vale das lágrimas. Olha o que o texto está dizendo, os quais passando.
Não está dizendo morrendo, ficando, passando, mas eu tenho que passar. Está no gerúndio, os quais passando pelo vale de Baca, vão indo de quê? De força em força. Isso é extraordinário. O que a gente precisa entender é que a igreja é uma igreja triunfante, de fato. Nós vamos morar no céu, com lutas, com dificuldades, nós vamos chegar lá. Mas a grande questão é que o Evangelho Triunfalista hoje ensina, e os pregadores do Evangelho Triunfalista estão ensinando, parece que a gente vai viver o céu na terra, ad eterno. E como você bem disse no início da sua fala, André, Paulo vai dizer que se a gente espera Cristo só nesta terra, a gente é o mais miserável de todos os homens. Eu queria só fazer uma observação aqui que é importante, que os telespectadores, né, tem muita gente aqui que a sociedade brasileira é uma das sociedades mais desiguais do mundo. A gente observa que as escolas públicas ensinam, o cara sai com diploma, mas não consegue passar em lugar nenhum. Isso é histórico, lamentavelmente. Aliás, deveriam... lógico, você tinha que mudar. Tinha que mudar. Isso é um absurdo. Eu estudei em escola pública, quando cheguei no colégio privado, me chamavam de semi-idiota. Corajoso foi meu irmão que pagou o colégio privado caro para mim. Me chamaram de mesmo o pessoal me chamando de semi-idiota, eu tirei 0% de bolsa, enfim. O que acontece? É importante as pessoas saberem que o que derrota o ser humano, principalmente, isso é importante eu dizer aqui, está aqui, ó. A baixa autoestima. Por isso que Deus falou para Josué muitas vezes, esforça-te. Nessa passagem citada pelo irmão Jonathan. Tem bom ânimo, né? Tem bom ânimo. Então tem que ter bom ânimo, não pode deixar afetar a mente, a autoestima, não deixar se destruir. Por que eu estou falando isso? Depois de muitos anos de sala de aula, de palestra, pessoas que assistem minhas palestras pela internet, até fora do Brasil, me mandam um retorno, e onde as questões são atingidas positivamente? Na autoestima. Querido, olha só, o mundo é difícil, o mundo é desigual. Quando eu falo para você que a tua escola pública não ensina nada para você, eu não estou te humilhando. Eu estou te dizendo o seguinte, olha, se prepara, você vai ter que correr por fora. Foi o que eu fiz. Eu não tive cota para nada, né? Poderia ter, porque na época não tinha. Lute, se esforce. O país, olha só, o irmão que é negro, 90% dos moradores de comunidade são negros, pobre, e 90% dos presídios são negros também. Isso é igualdade, pô? Isso é igualdade? Tá tudo certo? Tá legal? É isso aí? Tá certo? Não tá certo. No que ele falou então, também de vencer preconceitos. Então, isso aí, lembrou bem. Que a sociedade coloca se você tem alguma espécie de preconceito que está sobre você, lute, vence, não deixe as pessoas te derrubar. Nessa hora, a fé e a palavra de Deus faz muita diferença. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. E a preocupação disso tudo é quando talvez um pastor se depara com uma multidão de crentes com baixa autoestima e ao invés de animá-los ou dar uma injeção de ânimo da maneira bíblica, Deus te criou para ser cabeça e não cauda, te criou para ser patrão e não empregado. Aí glória a Deus, aleluia, porque é a promessa de Deus que eu quero. E aí é muito patrão, né? Aí não tem gente para trabalhar. Então é quando a gente vê que de fato existe essa carência do homem em alimentar a alma, a sua estima, e coloca isso dizendo, Deus te nasceu, e a gente vai entrar um pouco nisso. Muitas pessoas acreditam, e eu acredito um pouco nisso, porque tem uma certa verdade nisso. Falar, você que aceitou Jesus, você não vai ter vida eterna, você já tem a vida eterna. Você tem uma qualidade de vida com Deus nessa terra que você se comunica com Ele, já tem essa vida eterna. Porém, muitas pessoas acreditam, já que eu tenho a vida eterna, do mesmo modo que eu vou ter as regalias e as bênçãos do céu, tem que ter aqui na terra também. Lá eu vou andar na rua que é de ouro, meu irmão, então tem que andar pelo menos em um sapato bom, de couro italiano. É a gente tentar entender que nós temos que fazer o céu na terra. E sobre isso que eu quero falar no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já.